No dia 4 de maio de 1938, no meio do Oceano Pacífico Norte, às 5h30 da manhã no horário de Tóquio, um velho a bordo do navio Hikao Amaro morria de pneumonia. Pelos jornais da época era uma notícia comum. Um diplomata japonês havia morrido durante a viagem e não tinha resistido. Mas aquele japonês não era um homem qualquer. Esse diplomata japonês havia criado uma arte marcial que anos depois viria a ser praticado por mais de 20 milhões de pessoas em mais de 200 países pelo mundo. Esse diplomata também educou uma geração inteira de japoneses e foi o primeiro asiático no Comitê Olímpico Internacional. Antes de começar, eu sou o Christian Félix, eu sou praticante de judô e eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar um pouco da história desse esporte e também uma visão mais analítica e técnica. E eu não ganho absolutamente nada para produzir tudo isso aqui e dá muito trabalho. Então, se você gostar do vídeo, considere se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Hoje eu quero contar a história do homem que está por trás de tudo que você aprende em cima do tatame. E o nome desse homem era Jigoro Kano. E só um aviso rápido antes de começar, todas as informações desse vídeo foram tiradas de fontes verificáveis. Então todas as fontes que eu utilizei para escrever esse roteiro estão na descrição caso vocês queiram ver mais em detalhes. Em 1868, o Japão começou a deixar de ser o Japão. O shogunato Tokugawa caiu, o imperador retomou o poder e junto com essa queda, uma classe inteira de guerreiros, que eram samurais, foi abolida. Em 1876, o uso da espada foi abolido. Com o desaparecimento dos samurais, as escolas que os treinavam também começaram a desaparecer. O Jujutsu, arte marcial desenvolvida durante 3 séculos que reuniam suas técnicas, também começou a morrer. Em 1868, haviam cerca de 1000 escolas de Jujutsu registradas no Japão. Em 1890, esse número já tinha caído para cerca de 100. Nessa época, os mestres do Jujutsu, a maioria virou osteopata e foi trabalhar com outras coisas, os alunos desapareceram e ninguém parecia se importar muito. E essa história que eu tô te contando quase morreu junto com os samurais. Ela só não morreu porque um menino, doente na linguagem dos médicos, franzino, pequeno, de Kobe, aos 14 anos decidiu aprender a se defender. O nome desse menino era Shinosuke. Anos depois, o mundo viria a conhecê-lo por outro nome, Jigoro Kano. – 28 de outubro de 1860, 10 de dezembro pelo nosso calendário. Em Mikage, província de Hyogo, hoje faz parte da cidade de Kobe, nascia o terceiro filho na família Kano. A família Kano era da elite produtora de sake, Kika Masamune, até hoje uma das marcas mais famosas do Japão. O pai, Jirosako, não era da família do clã original. Ele havia sido adotado pela família Kano após se casar com Sadako, mãe do mestre Jigoro Kano. Em vez de tocar o negócio da família Kano na produção de sake, o pai de Jigoro Kano se tornou da elite política do Japão. O pai de Jigoro Kano virou alto funcionário do governo japonês, primeiro no Togunato Shokugawa e logo depois no governo Meiji. Em outras palavras, o mestre Jigoro Kano não nasceu camponês, na verdade ele nasceu na elite intelectual, econômica e política do Japão. A mãe do mestre Jigoro Kano era devotamente budista, era uma mulher forte, segundo os relatos, e rigorosa na disciplina. Anos depois, o mestre Jigoro Kano escreveu em um dos seus diários que a mãe dele muitas vezes se esquecia dela própria em prol de ajudar os outros. Esse princípio materno, anos depois, viria a ser colocado dentro do judô através de um princípio fundamental que provavelmente você que está assistindo esse vídeo conhece, Jita Kyoei, que é prosperidade mútua. Mas eu preciso te falar também que esse menino que mudaria a história, na verdade ele era frágil. Ele tinha 1,57 m e pesava 41 quilos. Algumas fontes citam que ele era arrastado pelos prédios escolares para que outros colegas pudessem espancá-lo. Em 1869, a mãe do mestre Jigoro Kano, no caso Sadako, morre. Nessa época, Jigoro Kano tinha entre 9 e 10 anos. Em 1871, o pai de Jigoro Kano leva ele e os irmãos para Tóquio e faz uma coisa incomum na época. Ele investe pesado na educação ocidental dos seus filhos. Aulas particulares de kanji, depois de inglês, alemão,
política, economia e assim por diante. Aos 17 anos, Kano ingressa na Universidade Imperial de Tóquio. Mas é nesse mesmo ano, 1877, que ele toma uma decisão que ia contra todos os conselhos médicos que ele havia recebido até então. Ele decidiu aprender Jujutsu. O primeiro mestre de Jigoro Kano se chamava Fukuda Hashinosuke. Esse mestre praticava Tenjin Shin-ryu, uma arte marcial criada em meados do século XIX. Fukuda tinha um dojo de cerca de 10 tatames, bem ao lado do seu consultório de osteopatia, que era onde trabalhava. Só que Fukuda tinha uma coisa um pouco diferente de outros mestres, ele dava muito mais ênfase à técnica aplicada em combate, então a Orandori, como a gente conhece, muito mais do que os katas, que também existiam na época, só que Fukuda dava menos ênfase. No dia 5 de agosto de 1879, o ex-presidente americano Ulysses Grant esteve em Tóquio. Fukuda incluiu o mestre Jigoro Kano, que na época tinha 19 anos, na demonstração feita ao ex-presidente. Mas pouco tempo depois, Fukuda morreu. Mas Jigoro Kano não desistiu. Logo em seguida ele foi treinar com outro mestre, Iso Masamoto. Iso tinha 67 anos. Ele era especialista em katas, que são as formas pré-determinadas, e em Ate-Niwaza, que são ataques aos pontos vitais. Só que, novamente, pouco tempo depois, em 1881, Iso também falece. Em 2 anos, Kano perdeu 2 mestres. E eu te pergunto, o que faz alguém de cerca de 21 anos quando perde 2 mestres num intervalo de pouco mais de 2 anos e sabe que aquilo que ele está estudando vale a pena? Vai atrás de um terceiro. O terceiro mestre se chamava Likubo Tsunetoshi, e ele era especializado em Kito-ryu, que era uma arte, que era um jujutsu especializado em arremessos, ou Nagiwaza. Treinando com Likubo, Kano nota uma coisa que antes ninguém havia sistematizado. Antes de arremessar alguém, o mestre Jigoro Kano percebeu que você precisa primeiro desequilibrar o oponente, quebrar o equilíbrio do oponente. É o que a gente chama de Kuzushi. Você não levanta o seu adversário, na verdade você usa o desequilíbrio dele como motor do seu golpe. Anos depois, o mestre Jigoro Kano escreveu o seguinte: eu disse ao senhor Likubo que o arremesso deveria ser aplicado depois de quebrar a postura do oponente. Então ele me disse, isso está correto. Receio não ter mais nada a lhe ensinar. Logo depois, fui iniciado nos mistérios da Kito-ryu Jujutsu. Em outubro de 1883, Jigoro Kano recebe o Menkyo, que é a licença para ensinar Kito-ryu. Aos 22 anos, Kano tinha em suas mãos 2 coisas que ninguém antes dele teria tido acesso, que é o conhecimento técnico em 2 artes marciais, ou melhor, 2 escolas diferentes de Jujutsu. Fevereiro de 1882, um templo budista da seita Jodo, no bairro de Shitaya. O nome do templo era Eishoji. O sacerdote desse templo empresta a Kano um quartinho, e nesse quartinho haviam cerca de 12 tatames. O dojo era tão modesto, inclusive quando eu li isso durante as minhas pesquisas eu até dei risada. Tem relatos que tinha tábuas que caíam enquanto o pessoal estava treinando. Mas naqueles primeiros meses, dentro daquele quartinho super modesto, Kano reuniu 9 alunos. O primeiro a se inscrever oficialmente se chamava Tomita Tsunejiro. Em agosto entrou Saigo Shiro, e meses depois foram entrando outros praticantes. Eram literalmente 9 pessoas num quartinho emprestado, que tábuas caíam enquanto treinavam em 12 tatames. E o detalhe principal, um homem de 22 anos ensinando para esses 9 alunos o que hoje a gente conheceria como judô. E uma pergunta que pode surgir é: por que Kano decidiu chamar o judô de judô e não de jujutsu? A maioria já deve saber que o significado de judô, ju sendo suavidade, flexibilidade, e do significando caminho, juntando os dois fica caminho da suavidade. O Jujutsu, por sua vez, era técnica suave, técnica da suavidade. Já o Judô era o caminho da suavidade. Inclusive tem a seguinte citação também do mestre Jigoro Kano: mesmo que eu quisesse ensinar Jujutsu, a maioria das pessoas havia parado de pensar nele. Por isso, achei melhor ensinar sob um nome diferente. Principalmente porque meus objetivos eram muito mais amplos. Mais amplos, essa era a palavra-chave.
Em agosto de 1883, os primeiros 2 alunos do mestre Jigoro Kano receberam o Shodan, a faixa preta, e teria sido inclusive as primeiras do mundo. Na verdade, o Shodan não era necessariamente a faixa preta, veio se concretizar sendo a faixa preta em 1886. E como eu havia dito, o mestre Jigoro Kano foi o primeiro a utilizar a faixa preta como um marco formal. Hoje, a maior parte das artes marciais seguem esse padrão. Mas inventar uma arte marcial não prova nada, sistematizar uma arte marcial não prova nada, o que prova, na verdade, é a luta. E essa luta, viria a acontecer em 1886, organizada pela polícia de Tóquio, contra uma das escolas tradicionais mais respeitadas do Japão na época. E claro, a Kodokan, com seus incríveis 12 tatames, era muito menor do que essa escola. A Polícia Metropolitana de Tóquio, em 1886, tinha um dilema. Qual era a melhor arte marcial para ensinar para os seus oficiais? O Jujutsu tradicional ou esse tal de judô que surgiu recentemente, criado por um intelectual da Universidade Imperial de Tóquio? A resposta viria então de uma série de torneios realizados entre 85 e 1888. E a batalha principal entre Totsuka Yoshinryu e o Kodokan Judo, ou o Judô. Enquanto essa escola havia tradição, alunos, respeito, a Kodokan havia na época cerca de 4 anos. E o torneio mais lembrado e célebre aconteceu no Santuário Yayoi. E quem fez a primeira luta pela Kodokan se chamava Saigoshiro. Ele tinha inclusive o apelido de Neko pela agilidade. Neko significa gato, exatamente referenciando a agilidade. Saido pesava na época cerca de 50 quilos, enquanto seu oponente, pelas fontes mais fortes, pesava cerca de 30% a mais do que isso. O combate foi longo, foi técnico e terminou com uma técnica que entraria para a história do judô: Yama Arashi, ou, traduzindo, a tempestade da montanha. Mas a luta que ficou para a história não foi a luta de Neko. A luta que entrou para a história foi entre Yokoyama, representando a Kodokan, e Nakamura, representando a escola tradicional. E essa luta teve em questão 55 minutos. E até hoje é a mais longa partida de judô, a mais longa luta de judô que se tem registro. Loucura, porque isso aconteceu em 86. 55 minutos de técnica pura. A Kodokan Judo contra o Jujutsu. E quando finalmente terminou, a Kodokan mostrou algo que o Jujutsu havia perdido há muito tempo: sistematização e método de ensino. O resultado? A Kodokan venceu a maioria esmagadora dos combates e a Polícia Metropolitana de Tóquio adotou então o Judô como a arte marcial principal para treinar os seus oficiais. E em 1911, o judô entrou obrigatoriamente em todo o currículo escolar do Japão. O judô foi provado então em combate, em método de ensino e em prestígio. Só que a história nunca é linear, porque 7 anos depois daquele torneio na polícia, a Kodokan seria humilhada por uma escola que ninguém nem esperava. O nome da pessoa responsável por isso? Mataemon Tanabe, quarta cabeça da escola Fuzenryu. Especialista então em uma coisa que a Kodokan ainda não havia desenvolvido: o Neuwaza. Em janeiro de 1891, na delegacia de Hitamatsu, Tanabe enfrentou um terceiro dan da Kodokan, Tobari Taksaburo. Imobilizou Tobari com Kamishi Hogatami e finalizou com o Jujijime. Citando o registro acadêmico japonês, essa teria sido a mais dura derrota sofrida pela Kodokan por uma escola de Jujutsu. Na primavera de 1892, teve uma revanche, e o resultado também foi o mesmo: a Kodokan perdeu. Em 1898, na frente do futuro imperador do Japão na época, o desafiante quebrou a perna de um terceiro dan da Kodokan, utilizando a Shigarami. A resposta do mestre Jigoro Kano não foi simplesmente negar a derrota e seguir a vida, não. Na verdade, ele absorveu as técnicas do desafiante. A Kodokan, então, integrou sistematicamente ao seu método de ensino também o Neuwaza. A partir de 1914, as universidades imperiais começaram a praticar um tipo diferente de judô, o Kozen Judo, que permitia uma luta mais demorada no solo. E esse Kozen Judo
é o, na verdade, Neuasa Forte, que anos depois Mitsuyo Maeda traria ao Brasil. E depois do Neuasa, desse Kozen Judô, vir até o Brasil, ele se torna o Brazilian Jiu-Jitsu. O surgimento do Brazilian Jiu-Jitsu pode se tornar um vídeo à parte, porque é uma história muito interessante e, na verdade, bem complexa. Mas, continuando a história do judô, em 1900, a Kodokan não era mais uma simples escola com 12 tatames num quartinho que tábuas caíam com 9 alunos. Não. A Kodokan, em 1900, já havia se tornado uma instituição. E nessa altura, o mestre Jigoro Kano tinha um plano muito maior. O mestre Jigoro Kano não queria que o judô fosse japonês. Ele queria que fosse uma arte do mundo, queria que fosse do mundo. Em março de 1904, o mestre Jigoro Kano envia Yamashita, um dos seus alunos mais técnicos, até a Casa Branca para demonstrar o judô. E Yamashita acaba dando aulas pessoalmente ao ex-presidente americano Theodore Roosevelt na Casa Branca. Ele dava essas aulas cerca de 3 vezes por semana durante cerca de 3 anos. O ranking específico do ex-presidente americano Roosevelt, ele é bem diverso, ele é bem contestado dependendo da fonte. A Wikipédia americana diz que não há registro de uma graduação na época, mas também a Federação de Judô da América promoveu o ex-presidente Roosevelt, que obviamente hoje em dia já está falecido, a 8º Dan honorário. Então ele recebeu o 8º Dan como forma de honra, como forma de reconhecimento. Mas o que importa não é a graduação do ex-presidente americano, o que na verdade importa é o sinal. O ex-presidente americano da maior potência do mundo treinando judô, treinando uma arte marcial japonesa. Mas o discípulo mais consequente, que mais deu resultado, historicamente falando, não foi Yamashita, na verdade foi Maeda. Mitsuyo Maeda nasceu em 1878 em Aomori. Pequeno, magro, só que muito técnico. Ele subiu rápido de graduação na Kodokan. A partir de 1907, Maeda começou uma odisseia internacional, fazendo lutas remuneradas de judô. Então ele ia, viajava pelo mundo, batia numas pessoas e ganhava um dinheiro aí. Só que a Kodokan detestava isso e desaprovava muito esse tipo de prática. Então Maeda não chamava de judô. Maeda, na verdade, chamava de Jiu-Jitsu. Em 1908, em Magri, Mitsuyo Maeda adota o codinome Conde Koma. Talvez vocês conheçam pela história por esse nome. Ele foi e bateu num pessoal para ganhar dinheiro na Inglaterra, na Bélgica, em Cuba, nos Estados Unidos, no México, na Espanha, enfim, em um bocado de lugar. E em 14 de novembro de 1914, Maeda desembarca em Porto Alegre, no Brasil. Foi para Recife, foi para Manaus, foi para Belém também. Em 20 de dezembro de 1915, Maeda demonstra também o judô no Teatro de Belém. Em 1917, no Teatro da Paz, Maeda, enquanto demonstrava aquela arte marcial, um garoto na arquibancada de 14 anos assistia a tudo. O nome desse garoto, Carlos Gracie, que depois pediu para aprender. Carlos ensina os irmãos ensinam Hélio e Hélio ensina Royce. E aqui a história começa a ficar próxima. Em 1993, no UFC, Royce Gracie, o menor competidor até então, vence 4 competidores maiores e mais fortes em uma única noite. Desde então, o mundo inteiro entende que técnica realmente vence força. A linhagem direta é Kano, Tomita, Maeda, entra na família Gracie e chega próximo das datas de hoje, ou melhor, vai e demonstra a sua eficácia no UFC em 93 e a gente começa a se aproximar das datas dos dias atuais. Então, quando te perguntarem se surgiu primeiro o judô ou se nasceu primeiro o jiu-jitsu, lamento dizer para alguns jiu-jiteiros, mas na verdade o Brazilian Jiu-Jitsu é um filho do judô. Budokai foi fundado em 1918 em Londres. Kawaishi Mikinosuke chegou à França em 1935, a convite de autoridades policiais da época. Ele criou também o sistema de cores, de faixas, que praticamente todas as artes marciais seguem hoje em dia. E enquanto isso, Kano dirigia uma escola no Japão para chineses.
O nome da escola era Kobungakuin. Eu já vou pedir desculpa, devia ter pedido no começo dos vídeos. A minha pronúncia provavelmente está erradíssima. Mas, por favor, se atentem ao conteúdo. Nessa escola dirigida por Kano, passaram cerca de 7.200 chineses, dos quais cerca de 3.800 se graduaram. Entre eles, Lu Xun, pai da literatura chinesa moderna. Kano não era apenas o criador do judô como a gente conhece. Na verdade, ele foi um filósofo e educador muitíssimo importante, não só no Japão, mas no mundo. Mas Kano queria ainda mais. Ele já tinha chegado na Bélgica, na França, já estava ensinando judô para chinês, já tinha chegado nos Estados Unidos, no Brasil, mas ele queria mais, ele queria as Olimpíadas. Em 1909, Pierre Coubertin, fundador das Olimpíadas Modernas, pediu para o embaixador francês em Tóquio que convidasse o mestre Jigoro Kano para ser o primeiro membro asiático no COI, Comitê Olímpico Internacional. Em 1911, o mestre Jigoro Kano fundou a Dai Nippon Taiko Kyokai, a Associação Atlética Geral do Japão. Em 1912, o mestre Jigoro Kano, embora ainda não tivesse levado o judô para as Olimpíadas, ele liderou a primeira delegação japonesa em Olimpíadas, em Estocolmo. A delegação em si era bem humilde, era Kano e 2 atletas. Um era velocista e outro era maratonista. Que era o maratonista, ficou conhecido, mas não por causa do Jigoro Kano, nem por ter ganhado a maratona. Na verdade, ele colapsou no meio da prova, uma família local o resgatou e o acolheu, e ele não voltou para terminar a prova. Ele só completou essa maratona 54 anos depois, numa cerimônia, em 1967. Acho que é a maratona mais longa já corrida. Mas Kano nem viu isso, nem ligou para isso. Na verdade, ele já estava pensando muito além disso. 31 de julho de 1936, Berlim. 36ª sessão do Comitê Olímpico Internacional. Os candidatos a sediar as Olimpíadas de 1940 eram Tóquio, Roma, Helsinki, Barcelona, Alexandria, Dublin, Toronto, Buenos Aires e Rio de Janeiro. A campanha havia sido conduzida por um homem só e venceu por 36 votos contra 27. E o sonho de Jigoro Kano estava prestes a se realizar. Em fevereiro de 1938, o mestre Jigoro Kano viajou para o Cairo para uma sessão decisiva do COI para decidir se realmente o Japão seria o local adequado para sediar as Olimpíadas de 1940 diante das incertezas por causa da Guerra Chinesa. Em Alexandria, jornalistas falavam o seguinte, abre aspas, não vejo razão para que se fale em abandonar os jogos. A guerra na China não tem nada a ver com esporte. E no Cairo, foi confirmado o Japão para sediar as Olimpíadas de 1940. Kano havia conseguido. Voltou para casa pelo Atlântico. Em 21 de abril ele foi homenageado em Seattle e no dia 22 ele embarcou em Vancouver, no Canadá. Ele embarcou no navio Hikau Amaro. No dia 1º de maio, notou-se a sua ausência na mesa do capitão. No dia 2 de maio, febre, subindo a 40 graus. No dia 4 de maio, 5h37 da manhã, no horário de Tóquio, o médico relatou como, abre aspas, como se estivesse caindo no sono, muito pacificamente, fecha aspas. O corpo chegou a Yokohama no dia 6 de abril e 3.000 pessoas esperavam o desembarque. No dia 15 de julho de 1938, o gabinete Konoi cancelou as Olimpíadas de Tóquio de 1940. O mestre Jigoro Kano não viu seu sonho sendo realizado, sonho esse que era ver o judô numas Olimpíadas. Só que ele morreu antes de 1940. Em 1940, o sonho dele também foi destruído de qualquer forma, porque não houve Olimpíada em Tóquio em 1940 por causa da Segunda Guerra Mundial. Tudo que o mestre Jigoro Kano fez tem 2 frases no intro. A primeira, Senryoku Zenyo, uso máximo da energia para o melhor desempenho. Então, em outras palavras, máxima eficiência com mínimo de esforço. E Jita Kyoei, prosperidade mútua, ou para o bem próprio e mútuo. Em 1938, na sua última entrevista, o mestre Jigoro Kano disse uma frase que sintetiza muito bem esses 2 princípios. Abre aspas. Quando ceder é o uso mais eficiente da energia, então ceder é judô. Fecha aspas. 23 de outubro de 1964,
Nippon Budokan. 15 mil espectadores. A final do peso aberto. Tudo que o judô havia construído em cerca de 82 anos estava sendo disputado numa última final. Anton Gensink, holandês, 1,98 m, 124 kg, contra Akio Kabinaga, japonês e preferido. Afinal, ele estava disputando a primeira Olimpíadas de judô no Japão. E durante essa luta teve uma técnica de mobilização chamada Kesagatame. O Saikomi começa a contar Ippon Soremade. Só que quem ganhou não foi o japonês, foi o holandês. Os companheiros de G5 correram pro tatame para erguê-los no ombro, mas G5 dispensou todos eles com um único gesto de braço. Manteve a etiqueta marcial, cumprimentou o oponente japonês. Os 15 mil espectadores, a maior parte japonês, naquele momento entendeu o que aquilo significava. Naquele momento, o judô teria tido a sua maior realização. O sonho do mestre Jigoro Kano, embora ele não pudesse ter visto, teria sido realizado. E não o sonho simplesmente do judô se tornar olímpico, mas um holandês vencendo um japonês transformava o judô numa arte marcial não só japonesa, mas numa arte marcial do mundo. 26 anos depois da morte do mestre Jigoro Kano, o sonho dele havia sido cumprido. Tanto o olímpico quanto que o judô fosse mais do que uma arte marcial japonesa. Hoje, segundo a Federação Internacional de Judô, cerca de 20 milhões de pessoas espalhadas por 200 países treinam a arte marcial que aquele menino franzino, pequeno e frágil, nascido em Mikage, fundou. Cada vez que você entra no tatame, que você abaixa sua cabeça, que você faz o primeiro rei e cumprimenta o mestre Jigoro Kano, você também está seguindo uma tradição e uma linhagem que iniciou-se em 1860. Passou por um templo emprestado em 1882. Atravessa o Atlântico com Maeda em 1914. Chega a Belém, chega em vários estados, chega nos Gracie, chega no UFC e por algum motivo também chegou em você. Novamente, todas as fontes utilizadas para escrever esse roteiro estão na descrição. Tudo que eu falei aqui tem fontes rastreáveis e estão na descrição. E eu tive o máximo de rigor possível para falar as informações mais precisas e corretas possíveis. Mesmo assim, pode ser que eu tenha errado em alguma coisa, mas não só isso, muita coisa ficou de fora. E eu pretendo trazer mais conteúdo sobre o assunto. Tudo isso que eu faço aqui, todo esse vídeo que você viu, dá muito trabalho para produzir. É muito trabalho, é caro e eu não ganho absolutamente nada para fazer. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais conteúdos como esse, considere se inscrever, compartilhar, curtir esse vídeo e me falar nos comentários quais os próximos vídeos que você quer ver, mas não só isso, mas também o que você achou dessa produção. Eu sou o Christian Félix e a gente se vê no próximo vídeo.